Fala galera, eu sou o cara do som, conhecido também como Ayrton Júnior, e no vídeo de hoje, dando continuidade ao vídeo anterior em que eu falei do departamento de captação de som direto, agora vamos falar do departamento que vai assumir a bronca de quem faz a captação e vai corrigir, portanto, as questões que envolvem o diálogo, que é a própria equipe de diálogo. Bom pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre o departamento de som direto, que é responsável pela captação, e desde esse departamento, um dos maiores interesses na captação e também no resultado final de um filme do que envolve o som é o diálogo, ou seja, é a fala, é a voz, né, dos atores. Então esse departamento que vai assumir a bronca deixada pelo departamento de som direto, no sentido, tô brincando aqui, é claro, né, porque esse departamento de som direto faz de tudo possível para conseguir levar muita qualidade para esse material ser trabalhado na pós. Mas set de filmagem também tem descontrole, né? Então nem sempre o que foi gravado 100% vale. Então tem várias questões que vão precisar ser refinadas para deixar a voz mais inteligível o possível. Então, qual é a função primordial da equipe de diálogo? Como eu falei, é deixar a fala inteligível, ou seja, deixar a fala nítida de uma forma que a gente consiga facilmente compreender e absorver o que as pessoas estão falando. Bom, e se vocês repararem aqui comigo, a equipe que compõe a pós-produção do som, eu vou dividir ela aqui em três partes, que são as pessoas que vão editar o diálogo, vão tratar o diálogo, a equipe de efeitos, que vai ser o próximo vídeo, e também uma equipe de música. Eu vou explicando cada categoria, respectivamente, em cada vídeo. Então hoje a gente vai se atentar a entender quem compõe a equipe de diálogo e o que eles fazem. Nessa equipe a gente vai ter, obviamente, o editor, a editora de diálogo. Geralmente essa pessoa vai ser o primeiro profissional da pós de som, né, dessas categorias que eu acabei de mostrar para vocês, que vai ter contato com o material bruto. Isso porque depois que o som direto entrega esse material, que faz a logagem, quem vai receber esse material vão ser os montadores, e aí eles vão, portanto, fazer a edição do filme, do vídeo, né, o que quer que seja que foi gravado, vão sincar, vão escolher os takes e tudo mais, e aí depois que fizer, né, essa filtragem, colocar tudo certinho ali no seu devido lugar, o departamento da montagem, né, os montadores vão entregar um arquivo chamado OMF, que é um arquivo que vai basicamente conter a timeline que o vídeo utilizou, então vai estar tudo já sincado, tudo escolhido, da forma que está, na verdade, a timeline da montagem, mas contendo somente o áudio, né? E aí eles enviam também um vídeo de referência. Esse arquivo, os editores de diálogo vão abrir no seu software de preferência, por exemplo, no Pro Tools, e aí eles vão ter todas as pistas de áudio que foram escolhidas e utilizadas pela montagem, e também o vídeo de referência para ir acompanhando o que está acontecendo no filme. Além disso, os editores de diálogo costumam também receber um arquivo que é chamado de EDL, que é o Edit Decision List, que é basicamente um relatório, como se fosse aquele relatório que eu expliquei no vídeo anterior do boletim de som, mas que é um boletim, um relatório que os montadores fazem, vamos dizer assim, entre aspas, justificando as escolhas. Então, tendo o OMF e esse relatório das decisões vai ficar mais organizado e mais compreensível para o editor de diálogo entender quais foram as tomadas de decisão e o que ele tem, na verdade, ali de material bruto, de recurso para poder utilizar, para poder substituir um som por outro. Então, é necessário compreender que, eu inclusive falei no vídeo anterior, mas eu vou ressaltar aqui, que a montagem, ela não faz necessariamente, na maioria das vezes, a escolha pelo ponto de vista sonoro, é mais pelo ponto de vista dramatúrgico, da interpretação, da fotografia, do enquadramento, enfim, são outras questões. Então pode ser que aquele take utilizado, do ponto de vista sonoro, não seja o melhor. E aí, como a função do editor de diálogo é promover a inteligibilidade, ele vai com o OMF, com o material bruto que também vai ser enviado para ele, e com o entendimento das decisões que a montagem entregou, ele vai ter recurso suficiente para poder compreender o material como um todo e fazer as devidas escolhas, substituições, alterações que forem necessárias para o bem da inteligibilidade do diálogo. Bom, então para a gente entender o que faz um editor de diálogo, eu achei que a melhor forma era a gente ouvir isso de um próprio editor de diálogo, que seja especialista nisso. E aí
Eu digo ouvir entre aspas porque, na verdade, eu li isso em um livro que é muito legal, eu já recomendei aqui, mas eu vou recomendar de novo, que é O Som do Filme, e a Débora Opolsky, que é uma editora de diálogos fenomenal, inclusive eu acho que seria bem bacana vocês acompanharem o trabalho dela. Ela tem também diversos artigos publicados, é professora, então é bem legal entender dela, né, o que que ela pensa sobre as principais funções de um editor de diálogo. Então, eu vou ler essas citações que ela fez e vou pontuando conforme for necessário, portanto, essas observações. A primeira responsabilidade que o editor de diálogos tem vai ser entender e organizar o material que, na maioria das vezes, é denso, confuso e volumoso devido à quantidade de dias de filmagem. Então, imagine comigo quantos takes não foram gravados para finalmente valer, né? Então, às vezes, você roda 10 takes para valer uma cena, e então vão ter 10 opções de som. E essa pessoa vai ter que entender tudo que tem de material de som, organizar isso, escutar, sabe, se aprofundar mesmo nesses sons que recebeu do material bruto, da montagem e tudo mais, para poder saber quais são as possibilidades que vai ter de escolha. Então não adianta você simplesmente assumir que o que veio da montagem já vale e você vai utilizar isso, vai tratar esse áudio, porque às vezes tem um áudio que é muito melhor. Como que você vai saber isso? Conhecendo esse material. Então é muito material e você, para conseguir lidar com todos esses materiais, ou o editor de diálogos nesse caso, vai ter que organizar e entender esse volume de material. Uma outra função do editor de diálogo é suavizar as transições entre as tomadas de som. Nós sabemos que um filme ele é feito por planos, né, que constituem, portanto, uma cena. E nas seguintes trocas de planos é normal que a circunstância da captação tenha alterado. Então, isso vai causar, pelo menos na montagem, quando você recebe isso da montagem, os cortes bem secos, não corte seco no sentido visual, mas sim no sentido auditivo. E quando você auditivamente percebe que teve uma ruptura, né, teve uma mudança de repente de relação de timbre, de ruído, de som ambiente, de intensidade da captação do diálogo, você vai perceber que teve alguma coisa estranha. Para você ficar imerso na narrativa, o ideal é que você não perceba essas trocas de plano, essas mudanças de cena, né? Porque isso vai te desconectar, isso vai de repente te tirar daquela imersão que você está tendo ao assistir um filme, uma obra de audiovisual. Então, é fundamental que as transições de diálogo sejam bem tratadas e suavizadas para não ter esses saltos, esses socos no estômago, né? A não ser que seja uma questão narrativa proposital de acontecer dessa forma. Mas em geral é importante suavizar para não desconectar o espectador da narrativa do filme. Um terceiro ponto que a Débora Opolsky cita é resolver problemas de articulação e sobreposição de vozes feitas pelos atores. Então, às vezes, os atores podem de repente ter feito uma fala e não foi muito bem pronunciada a palavra, inclusive as minhas palavras aqui, se um editor fosse ter que ter esse trabalho, ia levar umas boas horas. Acontece, né, de repente ali na cena uma palavra não saiu muito bem e aí não dá para compreender muito bem. E você precisa tornar esse áudio inteligível, a pessoa precisa entender o que o ator está falando. Na maioria dos casos, é claro, né? Não quero aqui ser um caga-regra, nem gosto disso. Mas na maioria dos casos, como eu falo, é importante ter a inteligibilidade. E o que acontece também às vezes é de ter uma sobreposição de voz, no sentido de que de repente a fala final do ator 1, do personagem 1, coincide com o início da fala do personagem 2, elas entram no mesmo ponto, e aí você não consegue nem entender uma coisa e nem outra. Então talvez tenha ali no material bruto algum take que te salve, aí você consiga utilizar parte do áudio de um take e parte do áudio de outro, enfim, vai ter que fazer uma manobra ali para conseguir juntar e deixar isso mais inteligível. É claro que tudo isso é narrativo, né, gente? Não tem como assim eu também falar para vocês que falou em cima do outro não vale o take. Não, às vezes é proposital também que haja essa invasão, que, enfim, narrativamente pode ser que seja importante essa fala um em cima do outro para promover de repente um caos, uma perturbação, ou até mesmo não entendimento, tá? Mas quando narrativamente a gente quer entender isso acontece, o editor de diálogos vai ter que encontrar uma forma de melhorar essa questão para a gente poder entender o que os
personagem, os atores estão falando. O quarto ponto que a Deborah Opolsky levanta é de eliminar ruídos indesejados, como barulho de boca, entre aspas, né, a salivação excessiva e bater dos dentes. Eu sei que quando eu gravo e entrego esse material para edição, a edição tem um certo trabalhinho que de vez em quando eu dou uma engolida assim na saliva e tal, e isso não é legal, né, para quem vai assistir o filme perceber. Então vai ter esse trabalhinho ali de suavizar esses pontos ou eliminá-los, fazer crossfade ou diminuir um pouco, fazer uma automação de volume e diminuir um pouco essa passagem que tenha esse ruído, enfim, tem que deixar o mais natural possível, apesar do natural não ser exatamente o que a gente está ouvindo, né, porque está sendo manipulado, mas tem que deixar de uma forma que seja inteligível e que não nos desconecte do que nós estamos assistindo e ouvindo. Um outro ponto bem importante que ela levanta é de observar detalhes sonoros que, se adicionados ou eliminados, podem ajudar na construção do personagem. O editor de diálogos, ele não é apenas técnico, ele também é muito criativo. Então, uma mudança sutil que ele faça, por exemplo, de tirar uma fala, por exemplo, não está aparecendo o ator em quadro, né, uma voz off, e de repente você tira isso, isso pode mudar pra caramba a questão narrativa. Ou de repente, se você substitui ou coloca um elemento sonoro, como por exemplo uma palavra mais atacada, ou um diálogo que tenha sido mais para frente, com mais pressão sonora, isso pode mudar a compreensão e a interpretação que nós vamos ter do personagem. Então, ficar atento ao que você tem de material para trabalhar e substituir, adicionar ou eliminar algo que veio da montagem pode ser muito importante para ajudar a construir a narrativa e até mesmo a caracterização do personagem. Um outro ponto importante é eliminar ruídos externos desnecessários, como barulhos provenientes das outras pessoas presentes no set, passarinhos, motores de máquinas, como por exemplo ar-condicionado, geradores, ou qualquer outro som que prejudique a inteligibilidade da fala. Além disso, ela cita também substituir falas comprometidas por problemas técnicos, como distorção, saturação, barulhos de microfone de lapela ou batidas de microfone booms. Como eu falei, o departamento de som direto vai cuidar o máximo possível para isso não acontecer, mas pode ser que aconteça, e pode ser que o melhor take, de repente, não teve jeito ali, o ator abraçou um outro ator e aí raspou o lapela com o outro, e, enfim, o take valeu pelo contexto todo da cena e tal, do plano, pode ser que isso possa ser salvo na edição. Então, entre as funções, entre as tarefas do editor de diálogo vai ter isso também, né? Eliminar esses ruídos que podem comprometer a inteligibilidade. E aí você pode estar se perguntando, nossa, é bastante coisa, né? Bastante problema que contorna, mas e aí? E quando não tem jeito, quando realmente não deu para o editor de diálogo salvar a cena, salvar aquele áudio, salvar aquele diálogo, o que que faz? É aí que a gente vai ter, nessa equipe de diálogos, mais duas pessoas, pelo menos, que são bastante importantes para ajudar a resolver e contornar esses problemas. Então, eu estou falando nesse ponto aqui do supervisor de ADR. Nós podemos entender o ADR como a dublagem propriamente dita. Então, esse supervisor, ele vai ser responsável por regravar aquela fala. Então, os atores eles vão ser chamados novamente, mas dessa vez para um estúdio específico de áudio, né, especializado em áudio, e vai ser feita, portanto, uma nova gravação. O que é importante esse supervisor estar atento é, primeiramente, de repente direcionar o ator a conseguir a entonação mais próxima possível, para ficar mais fiel possível ao que foi feito lá no set, na captação. Então deixar o mais próximo possível em questão de timbre, de expressão, enfim, né, de elementos que sejam fundamentais para deixar próximo ao que o som direto entregou. Mas às vezes também pode ser que esse supervisor ele tenha a sacada de repente pedir para o ator fazer algo diferente. De repente veio do material bruto uma interpretação, mas na hora de fazer essa dublagem pode ser que fazendo de uma outra forma, de repente o ator falando um pouco mais bravo, alguma coisa do tipo, fique muito mais interessante para a construção desse personagem. Então é importante também esse supervisor estar atento à narrativa e, se for necessário, mudar alguma coisa ou outra, direcionar o ator para conseguir uma outra relação do que foi gravado. E junto a esse supervisor vai ter também o editor de ADR, que vai, portanto, ajudar. Esse editor ele pode tanto ajudar na questão da gravação, de, enfim, estar ali com o software aberto, dar o REC,
voltar no ponto que precisa, ajustar, editando propriamente dito, né, o trecho da fala para colocar mais em sync, essas duas pessoas vão cooperar, né? Não necessariamente esse departamento de ADR é constituído de duas pessoas. Às vezes até o próprio editor de diálogos é que vai ter que fazer tudo isso e vai ter um acúmulo de função. Aliás, acúmulo de função é o que mais acontece, pelo menos na parte de áudio. Então, lá quando eu falei do som direto, às vezes o técnico de som direto, além de ser técnico de som direto, vai também ser microfonista. Isso também acontece na pós. Então, o editor de diálogos, ele pode ser que tenha alguém junto a ele, né, que seria o supervisor de ADR, mas pode ser que não. E pode ser que o supervisor de ADR trabalhe sozinho, mas pode ser também que ele tenha um assistente, um editor que trabalhe junto com ele, ou ela. Além dessa comunicação com o departamento de ADR, né, de dublagem, o editor de diálogo também vai separar em pistas diferentes os efeitos resultantes do som direto e o diálogo para que possa ser realizada uma boa trilha de música e de efeitos. Obrigatoriedade, né, a preocupação do editor de diálogo é o próprio diálogo, obviamente. Então, outros sons que estejam presentes na captação, de repente passos, né, vamos chamar assim, de Foley, ou até mesmo um ruído, um som de ambiência, isso não interessa. Na verdade, esse som ele pode ser prejudicial. Então, o editor ele vai limpar o som do filme, vai deixar somente o diálogo, porque é o que interessa, é o que a gente precisa entender. Se outros sons estiverem atrapalhando, ele vai tirar esses sons e vai colocar em outras pistas de áudio para que aí outro departamento de pós cuide disso e veja se vai reaproveitar aquele som que veio do set ou se vai, enfim, substituir por outro som. O que é comum de acontecer, da timeline ficar bastante picotado. Então você tem, por exemplo, um trecho aqui que contém diálogo e aí logo em seguida você percebe que tem um trecho vazio de silêncio. Isso porque naquela parte ali não tinha diálogo e aquele som que estava ali não interessava, portanto, para esse departamento que quer fazer a limpeza. E aí vai ser um outro departamento que vai ter que cuidar disso, mas eu vou falar num próximo vídeo. Para a gente finalizar esse vídeo, uma última função, mas que eu não vou nem dizer que seja a última, né? Porque o editor de diálogo sempre tem muita função, mas a última função, pelo menos, que a Débora Opolsky citou no livro, é de preparar o material, assim como acompanhar a pré-mixagem de diálogo, pronto a realizar todas as mudanças necessárias requeridas pelo mixador. Quando a gente fala de pré-mixagem, é porque esse material não foi mixado ainda por completo, né, com todos os outros sons para ser, enfim, distribuído. Então essa pré-mixagem é em relação aos sons que compõem o diálogo. Então às vezes você tem a fala de um ator aqui que está muito alta em relação à próxima fala de um outro personagem. Então você vai fazer os equilíbrios, né? Essa pré-mixagem é justamente para deixar essas passagens de fala, de diálogo, mais naturais, né? Sem te distrair, sem que fazer que você perceba uma descontinuidade. Então, nessa pré-mixagem já vai ter, portanto, essa preocupação para entregar esse áudio mais bem encaminhado para quem for fazer a mixagem de todos os sons que compõem um filme. E esse foi mais um vídeo. Se você gostou, por favor, deixe a sua curtida. O campo dos comentários também estão sempre abertos para vocês compartilharem experiências, tirarem dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe para vocês e se você gostou, por favor, deixa aí a sua curtida e se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, hein? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. A gente se vê, até mais!